questão aqui de cilindro, né? Vocês conhecem a figura do cilindro como é? Quem é que tem uma ideia de cilindro aí? Como se fosse um tubo? Isso, né? Então, Aqueles tubos, exatamente, né? Vocês têm mais ou menos uma figura assim. Vou mostrar para vocês aqui. Né? Uma figura mais ou menos assim, é um cilindro, né? Tá? Se vocês olharem a parte de baixo do cilindro, vocês vão ver uma circunferência lá. Tá? Não está muito circunferência, está meio achatado, mas é mais ou menos uma figura assim que vocês veem. Tá? Hoje se trabalha muito, né, com cilindro, né? Hoje vocês veem até caminhão-tanque, onde o armazenamento é dentro de um cilindro grande. Tá? Portanto, é bom vocês estudarem essa parte de cilindro, que está se pedindo muito na indústria isso aí. E aí, consequentemente, o Enem pode estar ligado a essas questões aí. Tá, Luana? É a Luana que está aí? Sim. Sim, né? Então, aqui é a página 249 do livro 3, tá? Na frente B já. Para quem não pegar lá, tá? Isso aqui ainda é continuação daquela parte de geometria espacial que eu iniciei com vocês, né, nos prismas. Aí falei sobre cubo, falei sobre paralelepípedo, que faz parte dos prismas lá. Aí hoje a gente trabalha aqui com cilindro. Essas figuras aqui não tem como o aluno fazer o Enem que não tenha umas questões da geometria espacial. Todo o Enem vai ter isso aqui para vocês. Tá? Então, quando vocês forem estudar, passem por uma pincelada nisso aqui, que vai estar uma questão dessa para vocês lá. Então, o que é o cilindro? Né? Como você já tem base do que ele é, né? Ele fala que a reunião, na matemática, ele define um pouco diferente, né? Ele fala assim, olha, a reunião de todos os segmentos paralelos e congruentes a um segmento de reta S, de forma que tais segmentos tenham uma das extremidades contidas no mesmo círculo, né, pertencente a um plano alto. Além disso, todos os segmentos devem estar em um mesmo semi-espaço, fazendo com que as bases sejam círculos paralelos. Tá? É como se eu traçasse várias retas em forma de círculo aqui, ó, fazendo várias retas aqui, uma no lado da outra, fazendo essa circunferência aqui em cima e lá embaixo. Isso vai formar o que nós chamamos de cilindro. Tá? Tem alguns livros que eles trazem a definição de cilindro como uma rotação de um retângulo. Tá? Se eu pegar, por exemplo, um retângulo aqui, tá? E imaginar um eixo nele, vou colocar aqui mais ou menos para vocês. Se eu imaginar um eixo nele bem aqui assim, ó, tá? E fazer esse retângulo dar um giro, vamos supor que esse retângulo aqui vai dar um giro assim aqui, ó, tá? Quando ele fizer esse giro aqui, ele vai formar um círculo aqui, tá? E esse círculo, consequentemente, vai formar o que nós chamamos de cilindro, né? Isso aqui é a forma que ele vai criar aqui é um cilindro. Então, alguns livros, eles trazem a figura do cilindro como uma definição dessa rotação, né, desse retângulo aqui. Então, o retângulo ele gira, e quando ele gira, ele vai varrendo toda essa parte aqui, ó, e vai criando essa figura do cilindro. Tá? Alguns livros trazem definição assim. Já esse aqui não, ele diz que se vocês colocarem várias retas, uma no lado da outra aqui, né, descendo todo o tempo aqui, ó, isso vai criar também um círculo, tá? A união de várias retas em planos diferentes, aí no caso. Tá passando por planos diferentes, tá? Que é um beta e um alfa lá embaixo. Isso é um cilindro no caso aí. Mas o mais importante para vocês é saber, né, qual é a figura do cilindro e quais são os elementos que ele tem. Tá? O mais importante é isso aqui, ó. Então, alguns elementos que vocês precisam conhecer, né, que talvez vocês já conheçam do cilindro, são esses que vocês veem aqui, tá? Vocês têm o centro, né, no caso, o centro do círculo, que compõe a base, né,
Bem aqui a base inferior e a base superior. Bem aqui o centro, tá? Que ele chama de O' e O. O A' é geratriz. Talvez isso aqui seja novo para vocês. Tá? Vocês têm que imaginar essa linha bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Essa linha vermelha que ele está mostrando bem aqui, tá? Vamos chamar de G, tá, gente? Eu não sei se lá na frente ele vai usar o G ou um Azinho, mas eu vou colocar G aqui. Isso aqui é o que ele chama de geratriz, tá? Que liga esse ponto aqui de baixo a esse ponto aqui de cima. Na verdade, se o aluno quiser chamar essa linha que já faz parte da lateral do cilindro de geratriz, não há problema nenhum, tá? Isso aqui eu posso chamar de geratriz. É a linha que compõe a lateral do cilindro. Tá? Em alguns casos, a geratriz é a própria altura, dependendo do cilindro. Se esse cilindro for reto, a geratriz é a altura do cilindro. Né? Mas se esse cilindro for oblíquo, a geratriz não é a mesma altura. Há uma diferença. Por exemplo, esse cilindro aqui ele é oblíquo. Então, quer dizer que a altura dele seria uma reta que passa bem aqui, ó. Né? A altura dele estaria aqui fora, porque a altura tem que ser reta, tem que ser vertical aqui, ó. Já a geratriz sempre vai ser essa linha que está no lateral aqui, ó. Então, por isso que ele chama de geratriz e não de altura, porque em algum momento a geratriz vai ser a própria altura e em outro momento não. Tá? Dependendo da posição que o cilindro ocupa. Tá? Essa secção meridiana que ele fala é você pegar o cilindro e cortar ele no meio. Né? Quando eu pego um cilindro desse aqui e corto ele de cima para baixo aqui, ó, né? Faço um corte dele de cima para baixo, esse cilindro, quando você abrir as duas partes dele, vai ter uma figura de um retângulo, você vai ver. Tá? Todo cilindro que eu corto de cima para baixo, você vai ver uma figura de um retângulo. Essa parte que está achurada que nós chamamos, tá? Que tem esses tracinhos aqui, ó, forma esse retângulo aqui, ó. Tá? Essa aí é a seção meridiana desse cilindro. Tá bom? Porque existe a seção meridiana e existe a seção transversal no cilindro, que talvez tenha lá embaixo, a gente vai ver isso aí. Para o aluno não confundir seção meridiana com seção transversal, tá? Porque no problema ele pode falar assim, olha, sabendo que a seção meridiana tem tantos centímetros quadrados de área, né? Ou então a seção meridiana, a figura que tem a seção meridiana tem uma base valendo tantos centímetros. Então, por isso que é importante o aluno saber o que é essa seção meridiana, né? Porque ele pode confundir com a outra seção, que é a seção transversal. Tá? Vou logo adiantando para vocês que a seção meridiana é cortada de cima para baixo. A seção transversal ela pode ser cortada aqui no meio, né? Cortar o cilindro no meio, tá? Fazer um corte no meio assim na horizontal, pode ser uma seção transversal, mas a maioria da seção transversal ela é cortada meia diagonal assim, não a reta assim. Ela é cortada um pouco de cima para baixo assim, ó. Tá? Então geralmente acontece isso aí, de trabalhar com seções lá. E a altura geralmente você tem que pegar e verificar qual é a reta, né, que cai na vertical aqui. Se o cilindro for oblíquo, a altura vocês terão que criar, né? No caso, ela estaria aqui fora. Agora, se o cilindro for reto, a geratriz é a altura dele também, chamada lá. Tá? Alguma dúvida aí ou não? Não. Não? Ok? Então, esses são os elementos que vocês precisam conhecer, né? Talvez só a geratriz aqui vocês não conhecessem e a seção meridiana, que vocês sabem o que é, mas se ele só falar seção meridiana, pode ser que o aluno não tenha noção do que isso significa, né? Tá? Quando eu faço um corte, vocês sabem que vai acontecer isso. Mas tem que saber o nome, tá? Porque aqui o mais importante ainda é o nome das figuras aí, que vai formando, né? Aí aqui, olha, ele coloca para vocês, tá? Como é que esse cilindro é composto, né? Essa forma aqui que vocês estão vendo, eu já falei em algum momento para vocês, é o que nós chamamos de planificação, tá? Eles gostam de trabalhar com essa palavra lá no Enem com vocês. Ele dá uma figura e fala assim, a figura, a forma planificada dessa figura acima é... Aí ele coloca várias formas planificadas e pede para vocês marcarem aquela que representa a de cima.
Por exemplo, do cilindro, a forma planificada dele é esse aqui. É como se vocês fizessem um corte aqui na lateral, né? Aí abrisse um pouco aqui em cima, ó, tá? A parte de baixo e a parte de cima. E depois você planifica, abre toda essa figura aí, tá? Então, ela aberta, essa figura aqui aberta, que nós chamamos na linguagem popular, na matemática é o que nós chamamos de planificação. Tá? Vocês sabem que a maioria das figuras dá para planificar, né? Por exemplo, uma caixa de sapato. Tá? Existem fábricas que são feitas só para montar caixa de sapato, mas elas não vêm montadas. Muitas vezes elas estão planificadas, depois a pessoa vai e monta essa caixa para embalar o sapato. Tá? Supermercado também, algumas caixas já vêm abertas, vêm planificadas, depois que eles vão criar a forma sólida dela. Tá? Então ele fala aqui que o cilindro reto é dito reto quando é obtido por meio de uma rotação completa, ó, de um retângulo. É aquilo que eu estava falando para vocês aqui. Ó. Tem um retângulo, então esse retângulo ele vai dar um giro aqui. Né? Quando esse retângulo der um giro em torno desse eixo, tá? Esse aqui é o eixo chamado, em torno desse eixo aqui vai formar essa figura que é o cilindro. Tá? Mas esse retângulo ele só vai formar cilindro reto, tá? Nesse caso aqui. Ele não forma o oblíquo. Tá bom? Então aqui estão os detalhes para vocês. Aí a geratriz aqui no lado, que é a própria altura da figura. Aí lembrem, né? Agora vamos ver se vocês lembram do que vocês já estudaram lá em circunferência, né? Vocês lembram qual é a fórmula que calcula o comprimento da circunferência? Alguém lembra? Quando eu tenho uma circunferência e eu quero calcular o comprimento dessa circunferência, ou seja, uma volta aqui, que é o perímetro dela. Alguém lembra aí ou não? Não? Ninguém lembra? Como é que eu faço para calcular uma volta aqui na circunferência? Calma, C C. igual a 2 vezes π Isso. Muito bem. vezes O que alguma mais? coisa Vezes ou alguma vezes coisa. C igual a quê? 2 vezes raio? π vezes o raio. Ó. Isso Isso. aqui, né, vai dizer quanto mede uma volta nessa circunferência aqui. Ó. Tá? Lembre que essa circunferência ela está sendo aqui montada através da lateral desse cilindro. Então, quer dizer que daqui desse ponto até esse ponto aqui é o mesmo comprimento de uma volta aqui, ó. Porque quando eu fechar esse cilindro, essa ponta aqui ela tem que tocar com essa daqui, em cima dessa circunferência. Né? Então, esse comprimento desse retângulo aqui é 2πr, é o próprio comprimento da circunferência. Tá? Essa base aqui, ó. E aqui é a altura. Tá? Nesse caso, ele está dizendo que a geratriz é igual à altura. Por que ele está falando isso aqui? Porque, por exemplo, se eu quiser saber qual é a área, né, a área lateral dessa figura, é só você pegar a base, que é 2πr, e multiplicar pela altura. Né? Toda vez que ele fala, olha, calcule a área lateral do cilindro, pega a base dele, que é 2πr, que é o comprimento do círculo, e multiplica pela altura dele. Tá? Então, pega essa fórmula e multiplica pela altura. Isso aqui vai dar a área lateral. Né? Ou seja, se ele perguntasse quanto de papel vou precisar para fazer um rótulo aqui nessa figura, né? Para passar toda a lateral dela e fazer um rótulo. Quanto de papel preciso? Aí está aqui a fórmula, 2πr vezes h. E isso vai dar para vocês, né, fazer a área lateral. Tá? Lembrando que o π vale quanto? Se ele não der o π, quanto é que eu tenho que usar? Quanto é? Bora, gente. Vocês estão dormindo aí, Fernando? Quanto é o π? 3,14. 3,14. Tá? Vocês estão numa série que não pode esquecer disso aí. Tá bom? Então, basicamente, para calcular a área lateral é 2πr vezes h. Isso aqui é a área lateral, tá? Não sei se ele vai dar aí na frente para vocês, mas eu vou deixar aqui, tá? Como a área lateral. Tá bom? Agora, para calcular a área da base, tá? O que eu tenho que fazer? Veja só, a base não é um círculo, né? Alguém sabe qual é a fórmula da área do círculo?
Esqueceram também, né? Eu não sei. Ninguém sabe, não? É o π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá? Sempre que ele quiser calcular a área da base dessa figura, pegue o π e multiplique pelo raio dela ao quadrado. Isso aqui vai ser a área da base para essa figura. Pronto, tem duas fórmulas importantes para vocês. A área lateral, né, para calcular a área lateral, e a outra para calcular a área da base. Tá bom? Deixa eu ver o que ele coloca aqui para vocês. Talvez tenha bem aqui, ó. Tá? As fórmulas, né? Pronto. A área lateral, como eu falei para vocês, 2πRH, tá aqui, ó. Tá? Quem quiser calcular. A área total, ele dá essa daqui para vocês, mas eu sugiro para vocês trabalharem uma mais simples, tá? Eu sugiro que vocês trabalharem com essa aqui, ó. A área total, vocês podem trabalhar com 2 vezes a área da base, mais a área... Deixa eu voltar aqui, porque está muito estreito aí o espaço. Vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? A área total, essa área aqui, tá? Vocês podem trabalhar assim, ó. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá? Isso aqui, ó. Como área total. Vocês lembram dessa fórmula aqui que vocês já estudaram lá em Prismas? Tá? Então, quem não quiser trabalhar com essa aqui, para a área total, trabalhe com isso aqui, ó. Porque qual é a área da base de vocês? Vocês vão calcular aqui, ó. Aí ele não deu a área da base, tá? Então é bom guardar isso daqui, tá? Então pega 2 vezes a área da base que vocês vão achar aqui e soma com essa área lateral que vocês vão calcular aqui, ó. Tá? Quando vocês acharem a lateral e a área de base, é só multiplicar por 2 aqui e somar. Isso vai dar a área total para essa figura. É a mesma fórmula do prisma que vocês podem usar. Tá bom? Tá Mas, bom. caso vocês queiram, pode usar essa daqui, não tem problema. Essa daqui é o resumo dessa daqui. Se eu desenvolver essa daqui, vai cair nessa daqui. Ó. Tá? Se eu colocar todos esses valores aqui, bem aqui dentro, quando eu resumir, vai cair nessa daqui. Tá? Eu vejo que essa aqui, às vezes, é mais complicado de o aluno ficar memorizando. Né? É mais fácil ele lembrar disso aqui, porque já trabalhou isso aqui. Ó. Tá? Já o volume é πr ao quadrado vezes a altura. Por que isso aqui? Porque no caso do volume, né, vocês lembram lá que eu trabalhei assim para vocês nos prismas, né? É a área da base multiplicada pela altura. Lembram lá disso aqui? Vocês podem trabalhar com volume aqui assim também. Quem quiser trabalhar com volume aqui assim também pode. Ó. Tá? Pega a área da base que vocês calcularam e multiplica pela altura. Porque a área da base ó, não é πr ao quadrado. Tá? A área da base é πr ao quadrado, tá aqui, ó, vezes a altura que é o h da figura, que é a mesma que está aqui, ó. Tá? Então o aluno pode trabalhar com essa, tá aqui embaixo, ou com essa aqui, tanto faz. Ele já está aqui, tá? Essa aqui eu achei mais simples, né? Porque é πr ao quadrado vezes a altura, é a área da base vezes a altura dele, tá? Qualquer uma das duas serve para você resolver esse tipo de cálculo. Tá entendido aí? Alguma dúvida? Não. Tá? Tá bom, vou seguir aqui, tá? Vamos lá. Pagar. Vamos ver o que ele deu mais aqui na frente. Tá um pouco borrado aqui a imagem, porque o nosso livro ele tem lá uma marca d'água, né? Eu não tirei, não deu tempo para tirar aqui, tá? Aí ficou um pouco borrado, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né? Tá? No caso, aqui tem alguns tipos de cilindro que eles são especiais, né? Um caso aqui nós chamamos de cilindro equilátero. Tá? Vocês sabem de onde é que vem essa palavra equilátero, o que significa? Quem é que lembra dessa palavra aqui? Tem a mesma medida em todos os lados? Isso, né? No triângulo é quando os lados do triângulo têm as mesmas medidas, tá? Isso é equilátero. Aí nesse caso do cilindro, é quando vocês têm um cilindro, tá? E que dá para desenhar um quadrado dentro dele aqui, ó.
na secção meridiana. Lembra da secção meridiana? Né? Como se eu fizesse um corte de cima para baixo e aparecesse um quadrado aqui, ó. Tá? Aí como essa parte daqui do centro, né, para a borda é R, daqui do centro para a borda aqui é R, então tem 2R aqui embaixo, ou seja, o diâmetro do círculo equivale a 2 vezes a medida do raio. Tá? Então, toda vez que ele falar que o cilindro é equilátero, o aluno tem que lembrar logo disso aqui, ó. Isso aqui vai resolver muito problema de vocês de cilindro equilátero. Que a altura do cilindro equilátero é igual a 2 vezes a medida do raio. Tá? Por exemplo, se o raio for 10 desse cilindro, quanto vai ser a altura dele? Alguém sabe? Se o raio for 10. 5? Raio, vou colocar aqui o raio dele, tá? Se o raio for 10, a altura vai ser quanto? Hein? Não vai ser 10 também, não? Não, porque eu não estou falando do diâmetro, vocês estão confundindo o diâmetro com raio. Ah, vai ser 20. Não, não. Isso, tá certo. Vai ser Ah, 20, porque é o raio. Estou dizendo que daqui para cá é 10, né? Então, mais 10 aqui é 20. 20 aqui, então 20 aqui, ó. Tá? Se o raio dele é 10, é porque a altura é 20. Ou seja, a altura sempre vai ser o dobro do raio. Tá? Porque quando vocês forem ver, tem 20 aqui e 20 aqui, ó. Tá? Lembra que eu falei que tem que ser um quadrado? Né? Tem que ser um quadrado. Então, se aqui tiver 20, aqui vai ter 20. Como eu falei que era o raio, é só a metade. Né? E aqui em cima, então, tem que dobrar, né? 10, então vai ser 20 aqui. Tá? Cuidado para não confundir raio com diâmetro, tá? No caso, isso aqui já é o diâmetro, tá? Do círculo, tá? Isso aqui já é o diâmetro. 2R é o diâmetro do círculo. Tudo isso aqui, né? Tá? Bom, aí nós temos o caso do tronco, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Tem outro tipo de secção que ele pode fazer também. Bem aqui embaixo, né? Seccionando-se um cilindro por um plano não paralelo à base, obtém-se dois sólidos geométricos, conforme se percebe na figura a seguir, né? Veja que ele faz um corte nesse cilindro. Tá? As partes que sobram é o que ele chama de tronco de cilindro. Tá? Pode ser o tronco de baixo ou a parte de cima. Qualquer um dos dois vão ser o tronco. Em geral, ele trabalha muito com a parte de baixo. Então, essa daqui, talvez ele não sei se ele vai trabalhar lá na frente com vocês, né? Essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, esse corte aqui que aparece, né? Na linguagem popular nós chamamos de oval e na matemática é elíptica, né? Isso aqui é uma secção, tá? Transversal chamado. Tá? Essa é a secção transversal que nós chamamos no cilindro, porque tem a secção meridiana, que é essa que vocês veem bem aqui, que forma a figura de um quadrado ou de um retângulo, né? Tá? Quando você corta de cima para baixo, forma essa daqui, ó. Agora, quando você corta assim como vocês veem isso aqui, ó, forma essa figura aqui chamada secção transversal. Já é uma forma oval. Tá? De cima para baixo, assim meio na diagonal, cortando aí. Essa é a secção transversal. E aí, o que ele coloca aqui para vocês lembrarem que aqui embaixo é o tronco, né? Quando ele fala o tronco do cilindro, é porque houve um corte lá em cima do cilindro. Né? E ficou só a parte de baixo, quer dizer, é parte de um cilindro só. Não necessariamente a metade dele, tá, gente? Porque o tronco ele pode ser qualquer parte de um cilindro. Tá bom? Então, isso é o tronco dele. Aí fique atento para essas questões de tronco também, que ele pode cobrar de vocês lá na frente. Como seria o caso do tronco, né? Um detalhe importante, quando ele falar sobre volume com vocês, de tronco de cilindro, é mais simples do que a gente imagina, né? Porque às vezes vocês olham uma figura como essa aqui, né? Ele pede para vocês calcularem o volume,
Aí o aluno fica meio confuso, porque como é que eu vou calcular o volume se tem uma parte aqui, né, onde o corte é transversal? Tá? Mas tem uma forma bem simples de vocês calcularem o volume dessa figura, tá? Veja só, nesse caso ele pede para vocês calcularem, né, o volume desse tronco, né? Veja que isso aqui é um tronco, considerando que ele tem essas medidas. Olha, o raio dela, da figura aí, mede quanto? Quanto mede o raio dessa figura? 3,5. O raio. Não, Só o não, raio. 3. 3, isso, né? Então é esse detalhe, que isso aqui são elementos. Então esse aqui é meu raio, ó, né? Que vai daqui para cá, ó. Isso aqui é o raio, tá? Aí vocês têm duas partes aqui, uma parte menor e uma parte maior, que eu não posso considerar a altura dele. Mas vocês sabem que para calcular o volume, né? Eu preciso da área da base e depois multiplicar isso aí pela altura, né? Ou quem quiser, lembra lá que é π vezes o r ao quadrado vezes a altura, que era a fórmula que ele deu lá em cima, tá? Então, nesse caso, não há complicação, porque eu tenho o raio já que é 3, o π, né? Ele não me dá lá, mas eu posso usar como 3,14. O problema meu é essa altura, né? Porque aqui eu tenho duas alturas aqui, ó. Qual delas eu vou usar? Nenhuma por enquanto, tá? O que vocês têm que fazer é o seguinte: pega essa mesma figura que está aqui e joga ela para cima dessa outra, tá? Faça um desenho igual esse e joga para cima da outra. Assim, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Tá? Ó, né? Eu peguei essa figura de baixo, desenhei outra dela aqui em cima, ó, invertida. Tá vendo? Esse 5 aqui eu joguei para cá, ó, e esse 7 eu joguei para lá. Né? Quando eu jogo outra figura dessa em cima dela mesmo, aí forma o que vocês conhecem aí como cilindro. Não é isso? Tá? Então, esse volume de baixo, esse volume dessa parte de baixo, é o mesmo volume dessa parte de cima. Tá? Volume 1 igual a volume 2, essa parte de baixo aqui, ó. Aí agora já dá para fazer o meu cálculo. Por quê? Se eu quero calcular o volume dessa parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume do cilindro, tá? Lembra lá qual é o volume do cilindro? É a área da base, né? Vezes a altura, tá? Esse aqui é o volume do cilindro. Depois que eu achar o volume do cilindro, basta eu dividir por 2, porque eu quero só a parte de baixo, eu não quero a parte de cima. Né? Então eu considero que isso aqui era um cilindro e que houve um corte. Isso vocês podem fazer tranquilamente, tá? Lembrando que daqui para cá é a altura total do cilindro, tá? A altura é igual a 12, no caso aqui eu trabalho. Pronto, tá? Aí quem quiser trabalhar com essa fórmula aqui, trabalha, tá? O volume do cilindro ali, no caso, vai ser a área da base, que é π, vezes o r ao quadrado, vezes a altura, né? Vamos só calcular isso aqui, tá? O volume do cilindro é π, 3,14 vezes o R. No caso aqui, vocês têm bem aqui que é 3, ó, tá? Daqui para cá é 3. Vezes 3 ao quadrado, vezes a altura. Olha, agora vocês têm aqui, ó, que é 12. Tá? Pronto. Isso aí resolve para vocês esse problema. Por quê? Porque eu tenho o volume do cilindro. Eu vou calcular o volume do cilindro, depois eu pego todo esse volume e divido por 2, porque tem metade para cima e metade para baixo. Tá? É assim que vocês trabalham com esse tipo de cálculo aqui. Vai ficar 3,14 vezes 9 vezes 12. Ó. Vejam lá quanto é que dá só esse volume aí. Depois vocês dividem por 2 o resultado. Tá? Aí o resultado disso aqui, que é o volume do tronco que vocês querem, do cilindro. Tá? Vocês pegam o resultado disso aqui e dividem por 2. Isso vai dar o volume do tronco do cilindro. Quanto dá essa multiplicação aí de baixo? Vocês têm a calculadora? 339,12. 0,12, né? Pronto, aí vocês pegam esse resultado e jogam para cá e dividem, tá? 339,12 dividido por 2. Esse é o volume do tronco do cilindro, no caso. Porque eu quero só a parte de baixo, né? Vai dar cento e quanto lá? 169,56. Pronto, tá? Esse é o volume do tronco da parte de baixo só.
que ele quer. Então, sempre que ele pedir o volume do tronco, vocês montem um cilindro e calcule o volume do cilindro, depois divide por 2 no final. Esse é o volume do tronco. É bem mais simples do que vocês imaginavam, né? Tá? Perguntas? Ninguém? Não. Vou fazer a prova de vocês, né? Porque ninguém tem pergunta. Né? Bora lá, então. Vou apagar. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, tá? Porque tem uma reunião aí, mas eu vou ver aqui. Que horas dá para terminar com vocês? Quero finalizar pelo menos essa parte aqui. Ó, bem aqui, né? Ele fala assim, observe a embalagem da imagem a seguir, cujo raio da base é igual a 7 centímetros. A altura é 7,5 centímetros. Usando o Pi 3.14, determine a área total aproximada do recipiente. Tá? Então, o primeiro passo, vamos pegar os elementos que ele deu e colocar aqui, né? Vocês sabem que o raio é igual a 7, né? Então, daqui para cá, cadê preto aqui que é mais fácil de vocês enxergarem? Daqui para cá, vocês têm 7 centímetros, tá? Então, R é igual a 7. E a altura da figura, ele já deu aí também, tá? Tudo isso aqui é 7,5, né? Aí tem que ficar atento, tá, gente? Porque vocês têm que verificar se é o raio que ele está dando ou se é o diâmetro da base, tá? Porque se ele der o diâmetro, o raio é a metade, tá? Por exemplo, se aqui fosse o diâmetro, seria só 3,5 de raio. Então, muito cuidado com isso, porque muitas vezes ele trabalha com diâmetro ou com raio. Alguns livros gostam de trabalhar muito com diâmetro, outros trabalham mais com raio. Aí, como ele quer a área total, o que eu vou fazer? Eu vou calcular logo a área da base. Lembra lá no prisma, né? Toda vez que ele queria a área total, eu calculava a área da base e a área lateral. Eu fazia a mesma coisa, tá? Pi vezes o R ao quadrado. Isso aqui é a área da base, né? Então vai ficar ó, Pi vezes o R, que é 7 ao quadrado. Tá? Vamos deixar assim por enquanto, para não mexer com esse π. Deixa para o final, tá? Então vai ficar 49π, ó. Isso aqui é a área da base. Aí a área lateral, né? A área lateral é 2 vezes π vezes o R vezes H. Ó. Eu dei essa fórmula para vocês lá, tá? Então vai ficar 2 vezes o π vezes o R, que é 7, vezes a altura, que é 7,5. Vejam lá quanto é que dá toda essa multiplicação aí. Deixa o π aí, não tem problema não. Não Tá? precisa fazer o pi, não? Por enquanto não, depois a gente mexe com ele. Ok. Tá? Aí 2 vezes 7, 14, aí multiplica 14 por 7,5 para ver quanto é que dá lá. 60. Deu 60 exato? 60π então, né? Sim. Pronto. Então, feito isso, vocês vão para a área total que ele quer. Tá? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso aqui dá para vocês a área total. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes a área da base, que é 49π, né? Mais 60π. Tá? Para vocês não mexerem muito com esse π aí. Aí 2 vezes 49, vamos lá. 98, né? E mais 60π, ó. Tá? Então a área total vai ficar igual. Vamos lá, soma 98 com 60, quanto é que dá? 100 e quanto? 158. Isso, 58π. Aí agora é o momento de vocês usarem esse π. Tá? Eu sempre aconselho os alunos não trabalharem com esse π antes. Pode. Só que uma questão de alternativa pode dar um pouco longe a resposta dele do que está lá na alternativa. Aí ele pode ficar confuso. Tá? Aí se vocês deixarem para o final, aí vocês vão ter só um π para trabalhar. Agora, se vocês trabalharem aqui no início, vocês vão trabalhar 2 vezes com π. Ó. Tá? Isso pode dar uma diferença no resultado de vocês. Aí vejam quanto é que dá esse cálculo aqui.
Tá bom? Pode ser que do livro, né, e de vocês dê uma diferençazinha justamente por causa desse π aqui. Porque se trabalhar antes, dá um resultado. Trabalhar depois, mas não aqui no 3, tá? Aliás, não na parte inteira, na parte decimal que eu falo. Né? Vai dar 496,12. Tá, aproximadamente, né? Isso aqui tem que ver lá com vocês qual é a unidade que ele está trabalhando, tá, gente? Nesse caso lá. Vocês têm que colocar de acordo com a unidade que ele está trabalhando lá, tá? Vou colocar aproximado aqui. A unidade que ele está trabalhando é centímetro, né? Então, como é a área, aí vocês colocam centímetros quadrados. Tá? Toda a área que vocês estiverem calculando vai ficar quadrado aqui. Quando for volume, é cúbico. Tá? A unidade vocês vão buscar lá do problema. Lá no problema é centímetro, então vai estar centímetro. Tá? E outra coisa, o problema, toda vez que você estiver trabalhando com uma unidade, nenhuma das outras medidas pode ser diferente da unidade.